Olá, bom dia. Hoje é 5 de abril de 2024. Deus abençoe você e sua família. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte do 108. Romanos, capítulo 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, se você aceitou Jesus Cristo, quem aceitou Jesus Cristo? Quem se batizou? Quem segue os ensinamentos, os mandamentos de Jesus Cristo? Se chegar, já morreu com Cristo. Você já aceitou Jesus e se batizou, recebeu Jesus, está seguindo os ensinamentos, mandamentos, você já morreu com Cristo, no sentido que a morte dele, você já passou por ela. Então, se você está crendo em Deus, em Jesus Cristo, se você recebeu ele, então você vai viver com Cristo. Logo após essa vida, você vai passar dessa vida para outra vida. Então, entenda, toda vez que alguém que aceitou Jesus, que se batizou, que segue os ensinamentos de Jesus, os mandamentos de Jesus, morre na terra, simplesmente ele passa dessa vida para outra vida. Então, se você tem algum familiar que faleceu, que morreu, que já recebeu Jesus, que aceitou, que se batizou, que estava na igreja, que estava seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, fique em paz, porque ele está no seio de Abraão. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte mais não terá domínio sobre ele. Então, Cristo ressuscitou dos mortos. Então, a morte não tem domínio mais sobre Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Todos aqueles que aceitaram Jesus, vai para onde ele está hoje no céu. Vai para o seio de Abraão e depois morar a eternidade com Jesus. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, viver para Deus. Então, você já prestou atenção que o pecado, coisas erradas, coisas ruins, quem aceitou Jesus e se batizou, não vive nisso. E, infelizmente, se alguém se afastou de vez, se desviou de vez e está vivendo, pode passar a viver para Deus. Através de quê? De ler a Bíblia, escutar pregações e de ir em um culto, de não desistir de Deus, do caminho da salvação que é Jesus Cristo. Assim também vós considerados como morto para o pecado. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me considerar como morto para o pecado. Para as coisas ruins, o mal. E não viver fazendo mal, caluniando os outros, mentindo, enganando, mandando fazer mal ou fazendo mal, aborrecendo, injuriando os outros, atrapalhando a vida dos outros. Isso é o pecado mal. Então, ele diz, assim também consideráveis como mortos para o pecado, mas vivemos para Deus. Então, eu vivo para Deus, eu leio a palavra, eu escuto pregações e ao máximo quero obedecer a Deus e a Jesus Cristo. E você pode ser assim, qualquer pessoa pode ser assim, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Através dos ensinamentos eu consigo e estou na presença de Deus e estou fazendo a vontade dele e estou vivendo em Cristo. Porque através dos ensinamentos dele, quando você tem misericórdia, quando você perdoa, quando você é compassivo, quando você ama o seu próximo, quando você ajuda, quando você não faz mal ao próximo, quando você não atrapalha o seu próximo, você está vivendo em Cristo. Glória a Deus. Então o que é que está escrito aqui no versículo? Não reine, portanto, o pecado em o vosso corpo mortal, para lhes desobedecer em sua concupiscência. Então nós não temos que deixar o mal reinar em nós, mas nós temos que o quê? Reinar em Cristo, seguindo os ensinamentos. Nem tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado para instrumento da iniquidade. Tem gente que apresenta os membros, a língua para falar dos outros, caluniar, falar mal, incentivar o mal, mandar o mal, apresentando o corpo, está apresentando, fazendo que o corpo dele seja do mal. Mas apresentei-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, quando a sua língua não fala dos outros, quando você não usa o seu corpo para fazer aquilo que desagrada a Deus, então simplesmente você está apresentando o seu corpo como instrumento da justiça de Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então o pecado não tem domínio sobre mim. Então eu não vivo todo dia no pecado. Eu não vivo todo dia, toda semana, todo mês cometendo pecados de morte. Você também não vive. E você também pode não viver fazendo isso. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então não deixe o pecado ter domínio, o mal ter domínio sobre você. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Principalmente agora, você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Então não deixe o pecado reinar em você. Então bom dia, Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus Cristo.